Lixos emocionais são como bagagens pesadas. Colocamos bagagens que sufocam. Elas impedem até a gente de ouvir. As bagagens vão pesando os ombros e vai tapando nossos ouvidos, atrapalhando a nossa visão. Enquanto nós não escutamos direito a voz do Senhor, das pessoas que nos aconselham, e vai atrapalhando o nosso olhar, vai apertando a nossa mente, nossos pensamentos. Então a gente já perde também o prazer de conversar, de dialogar, de relacionar com as pessoas, porque as bagagens estão pesadas aqui nos ombros e elas vão subindo, né? Vão apertando a mente, porque esses lixos são pensamentos negativos, são pensamentos autodestrutivos, são emoções derrotistas, emoções destrutivas que nos atrapalham. E essas bagagens, elas pesam, até nos sobrecarregar, nos sufocar. E nós não aguentamos mais carregá-las. Então essas bagagens pesam demais sobre nós. Bagagens pesadas que nós carregamos na nossa mente, nas nossas costas, que muitas vezes nos faz andar como aquela mulher encurvada da Bíblia, que vivia 18 anos carregando a bagagem pesada, porque os demônios oprimiam ela, os inimigos oprimiam ela, e ela ali encurvada, andando, olhando só para baixo, sem visão de futuro, sem visão da sua vida, sem visão daquilo que era bom. Aquela mulher estava encurvada. Os lixos emocionais fazem nos curvar, eles fazem a gente abaixar, olhar só para baixo. Quando a gente quer levantar a cabeça, dói tudo, dói a mente, dói o coração, dói as emoções e pesa e a gente abaixa de novo os lixos emocionais. Até que a gente decide pedir socorro, ajuda para Jesus, socorro, ajuda para alguém, socorro, ajuda para aqueles que estão na nossa volta, para a gente tirar esse lixo das nossas costas. Mas qual é o processo disso tudo? Desses lixos emocionais, dessas bagagens que pesam a nossa vida, que nos acorrentam, ora do lado direito, ora do lado esquerdo, e tira a nossa paz interior e afeta a nossa saúde mental. O que fazer com essas bagagens pesadas, né? Sendo que Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então por que a maioria das vezes a nossa vida está pesada? Quantas mulheres ficam pesadas, tristes, dentro das suas casas, fazem a comida triste, lavam a louça triste, atendem um cliente triste. Ela estudou para ser psicanalista e agora reclama dos horários, reclama dos atendimentos, reclama de cuidar do marido, mas era doida para casar. E agora ela reclama de cuidar dos filhos, era doida para ser mãe. Por que a vida está tão pesada? Por que a carga está tão pesada? Por causa dos lixos emocionais. Será que você carrega lixos emocionais na sua vida? E se você carrega esse peso aqui, às vezes está dos dois lados, que tipo de lixo emocional você carrega? Que tipo de lixo emocional você está carregando? Bons sentimentos produzem bons pensamentos, mas maus sentimentos produzem maus pensamentos. E quando nós preferimos o lixo ao invés do jugo de Jesus, esse jugo não fica suave, ele fica pesado e o fardo fica pesado. Aí quando você escolhe não acreditar, porque fé é você acreditar sem duvidar, mas quando você duvida de tudo de bom na sua vida, tudo que é bom você duvida que vai acontecer na sua vida, aí começa a ser um fardo, pesa a sua cabeça, dói a cabeça, pesa a nuca, dói os nervos da nuca, pesa os ombros, dói os nervos dos ombros, dói tudo, porque o seu jugo não está sendo de Jesus, está sendo seu. E sabe, quando esse jugo está pesado e ele é seu, é porque você está tendo sentimentos ruins e pensamentos ruins. Que tipo de sentimentos ruins, pastora, a gente pode ter? Que tipo de comportamentos ruins
terapeuta que a gente pode ter. Quando você é uma criança emocional, você quer tudo do seu jeito. Por exemplo, uma criança, quando ela quer um doce, um pirulito, e você diz não para ela, qual que vai ser o comportamento dessa criança? Se você fala que não vai dar o doce, não vai dar o pirulito, qual que vai ser a reação dessa criança? Essa criança, ela pode ter várias reações. Eu vou dar um exemplo aqui e você pode dar sua opinião aí também. Como que poderia ser o comportamento de uma criança quando você fala que não vai dar doce para ela? Ela pode fazer bico. Ela pode fazer bico. Ela pode querer chorar, pegar pirraça. Ai, eu quero pirulito. Ai, mamãe não me deu pirulito. E querer pegar pirraça. Então, quando nós temos as emoções descontroladas, fora de controle, quando nós somos uma criança emocional, nós não temos inteligência emocional. Quando nós recebemos um não na vida, nós vamos pegar pirraça, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar aborrecidos com aquela pessoa que disse não. E às vezes aquele não estava sendo exatamente o que você precisava ouvir, porque você estava mal acostumado de ganhar tudo. E quando a pessoa diz não, você fica chateado com ela. E na realidade, nem sempre podemos dizer sim para tudo que as pessoas nos pedem. Você ajuda algumas vezes, mas nem sempre você pode dizer sim. Mas quando você é uma criança emocional, quando você não tem desenvolvimento emocional, você fica com raiva daquela pessoa que te disse não. Você quer provar uma pessoa, diga não para ela. Aí você vai conhecer exatamente quem ela é, com você e com a vida, conforme o comportamento dela. Então, os lixos emocionais vêm também por conta da falta de desenvolvimento emocional, porque você é uma criança emocional. E aí você emburra, você fica chateado, você fica com raiva daquela pessoa. E esse comportamento é de quê? É de uma criança. Vocês que têm criança, diz não para ela. Como que ela fica se você não preparar bem ela antes? Diz não para essa criança para ver como que ela fica. E o lixo, gente, emocional, é como o lixo do ambiente. Imagina, ontem eu tive que fazer uma faxina aqui em casa, porque minhas visitas foram embora de manhã, né? E todo dia eu tinha que dar uma limpezinha básica, mas ontem eu tive que dar uma faxina. Falta ir lavando as roupas agora, porque os lixos no ambiente físico também, eles vão juntando. Cai um papel aqui, uma poeira ali, uma comida aqui, uma roupa ali, aí o ambiente vai ficando desorganizado e eles vão juntando. Assim são os nossos pensamentos. Assim ocorre nos nossos sentimentos, exatamente. Eles podem poluir nossas emoções. O lixo emocional pode poluir o seu pensamento, dificultando para você uma vida agradável. Sabe por que muitas pessoas vivem mal? Vivem tristes para sempre, sempre triste, sempre em depressão, nunca sai dela? É porque deixou seus pensamentos serem poluídos pelo lixo emocional. Quando você tem esses lixos emocionais, você é uma criança emocional, você é um adulto pela idade, você é um adulto porque você trabalha, você é independente profissionalmente, você talvez já seja casada, ou você é uma mulher ou homem solteiro, mas que você é uma criança emocional. Com tudo você se ofende, qualquer resposta você se ofende, qualquer não você se ofende, e você fica triste com o mínimo de situação que aconteça. Por exemplo, se alguém conhecido passar e não te cumprimentar, você acha que ela te viu, que é de propósito que você está sendo ignorado ali. Quando é assim, você corre o risco da sua criança interior estar ferida, porque você é uma criança emocional até hoje. Suas emoções são completamente despreparadas e você não sabe resolver problemas.
que não sabe resolver problemas no seu trabalho, não sabe lidar com as pessoas no seu trabalho, não sabe lidar com as pessoas da sua família. Onde você vai, você arranja um problema. Tá tudo bem, mas você tem que transformar aquele ambiente num problema. Então a boa prática é você se olhar no espelho e ver quem realmente você é. Porque muitas vezes você pode estar dizendo assim, eu tenho inteligência emocional. Mas olha no espelho diante dos seus olhos e pergunte para você, quem é você? Você pega a pirraça quando você recebe um não do marido, um não do pai, um não da mãe, um não do irmão, um não de uma pessoa amiga? Você pega a pirraça quando recebe um não de alguém? Se você é uma pessoa pirracenta, emburrada, fica chateada por tudo, guarda aquilo 2, 3 dias no coração, faz a pessoa penar, então quer dizer que você não tem desenvolvimento emocional. E essa falta de desenvolvimento emocional traz lixos emocionais para dentro de você. Sabe? Você olhar no espelho e se perguntar, eu sou uma pessoa organizada? Conforme a sua casa é no exterior, assim é você interiormente. Se você é uma pessoa que deixa roupa para casa fora, onde você tira a roupa, você deixa a casa toda suja, passa 15 dias sem limpar, um mês sem limpar, deixa vasilhas 3 dias lá na pia fedendo, roupa sem lavar por mais de mês, juntando, empilhando, você provavelmente o seu interior também está cheio de lixo emocional, porque na sua casa está cheio de lixo no ambiente. A sua casa no exterior, ela está desorganizada. Isso reflete o que você é no interior, que é necessário fazer uma limpeza emocional. Assim como nós temos que tirar um dia para fazer uma faxina em nossa casa, né? Ontem eu já comecei a lavar roupa, lavei todas aquelas louças, né? Limpei, varri a casa, passei pano. E aí, durante a semana, a gente vai limpando mais. Assim tem que ser o nosso interior. Precisamos parar e nos analisar e ter autoconhecimento, olhar no espelho e saber, você é organizada por fora? Mas você é organizada interiormente? Qual é a sua reação? Você guarda mágoa facilmente das pessoas? Você não perdoa? Você é cheia de ressentimentos? Porque mágoas, ressentimentos, iras são lixos emocionais dos mais frequentes na vida dos seres humanos. Exatamente. Quantos casais já foi do meu conhecimento, do meu atendimento, que vem falando em divórcio, querendo se separar por causa de ressentimento, por causa de mágoa, por causa de raiva. Mas a pessoa não sabe que é somente um gatilho que ela tem. Porque essas iras, essas raivas, elas estão sendo guardadas há muito tempo. Agora, você tem que se perguntar no espelho, você é daquela pessoa que procrastina? Que deixa tudo para depois? Que deixa tudo para depois? Que deixa tudo para depois? Que tipo de pessoa você é? Uma coisa muito bacana de você fazer, para você não procrastinar, para você ser organizada, é levantar e arrumar sua cama pela manhã. Grandes homens de sucesso, pessoas de sucesso, falam sobre isso. Que arrumar a cama desenvolve um senso de sucesso em nossa vida, porque é algo que você começa e termina. E você vê que está finalizado e organizado e limpo aquele ambiente. Então, se você começa arrumando sua cama, você vai ser uma pessoa que vai resolver. Coisa boa é estar num ambiente limpo, cheiroso, maravilhoso. É igual você pega seu cabelo, cheira, tá aquele cheiro bom. Agora você tá um cheiro de suor, você não deve se sentir bem, né? E assim é a nossa casa, assim é o ambiente. Tem que estar limpo, cheiroso, organizado. E arrumar uma cama é um sinal de organização. É um sinal que você não quer permitir a procrastinação dominante em sua vida. Que você, que procrastina, vai se libertando dela, se livrando, pelo menos melhorando quanto a ela. E guardar lixos emocionais impede a gente de viver uma vida feliz, plena. Como que você vai ter uma vida feliz se você está sempre com raiva? Como que você vai ter uma vida plena se você está sempre tensa? Sempre desconfiando dos outros?
sabe? Mães que desconfiam dos filhos, filhos que estão irados com seus pais. Como que você vai ter uma vida plena? Os lixos emocionais impedem você de abraçar a felicidade, de ter paz. E esses lixos são coisas que às vezes nós não paramos para analisar. Nós estamos carregando esse peso nas costas, aqui ó, há anos nos sufocando e fazendo a nossa vida ficar uma carga pesada. A carga vai ficando pesada, os ombros vai afrouxando, de repente podem virar traumas, depressão, ansiedade. E os traumas, eles têm níveis. Dependendo do peso que você carrega de lixo, ele pode virar um trauma. O trauma tem um trauma leve, o trauma mediano e o trauma elevado, o trauma grave. O trauma leve é aquele que aconteceu umas situações na vida que você não gostou, mas não te paralisa, ele não te traz isolamento. É um trauma que você consegue estar com aquela pessoa que não te favoreceu no mesmo ambiente que ela e você consegue enfrentar aquela situação. É um trauma leve. O trauma mediano, já esse, são situações que te aconteceram que você já tem que evitar aquelas pessoas que te causaram esse trauma. Você vai evitar situações que te causaram esse trauma. Vai ter uma grave alteração no seu humor, vai afetar o seu sono, você vai começar a ter insônia e vai afetar diretamente os seus relacionamentos. Quando você começa a contar histórias para você, eu não quero ver aquela pessoa porque me traz muitas dores. Quando você começa a contar uma história para explicar o porquê você não quer estar com aquela pessoa, com aquele ambiente, é porque você tem um trauma mediano aí. Você tem um trauma com aquela pessoa, tem um trauma com aquele ambiente, tem um trauma naquele trabalho, ou um trauma com sua família, ou um trauma com seu pai, ou um trauma com sua mãe, e aí você não quer estar ali. E o trauma grave já leva para o isolamento social. Por exemplo, traumas, eles vêm com abusos. Abuso emocional, por exemplo, quando você tem um líder ou um patrão que fala com você gritando no meio dos outros, chega ali aos berros gritando com você no meio dos outros, quando você estiver num ambiente e que alguém começar a falar mais alto, vai acionar aquele gatilho. Porque você tem um trauma grave daquele líder que gritava com você. Porque ele expunha você publicamente. Eu, particularmente, passei por isso. E eu trabalhei esse trauma da exposição. Da maneira como aquele líder expunha os seus liderados ali. E aquilo para mim era muito constrangedor. E você tinha que calar e aceitar tudo calado. E me gerou um trauma. Eu lidei com isso, mas ainda para mim é um desafio. Eu tenho que lidar com esse desafio ainda da exposição. Quando alguém, em vez de falar comigo, algo que não gostou, começa a falar publicamente no grupo, por exemplo, grupo de família, ou alguém começa a falar mais alto numa mesa ou num local, eu já tenho esse desafio de lidar com a exposição, com o falar alto, com grito, com grosseria. Para mim é um desafio. Por quê? Havia muita grosseria naquele ambiente e a exposição. Isso me trouxe um trauma. Tem vários outros tipos de trauma grave, né? Que chega até a dar ataque de pânico, ansiedade. Pessoas, por exemplo, que caíram de bicicleta na infância, ficam traumatizadas e não conseguem mais andar de bicicleta. É um trauma grave. Por causa do tombo, ela não consegue mais andar de bicicleta. Ela vai guardando lixos emocionais do medo, do medo, que viram ansiedade e viram um trauma grave. Ela não consegue mais andar de bicicleta. Porque tem muitas pessoas que não dirigem, porque já tiveram um acidente, nem quiseram aprender a dirigir. Gerou nela um trauma grave, ela se isola daquela situação de dirigir, ela foge daquela situação de dirigir. Quando a pessoa tem mudança drástica de comportamento também, é por conta desse trauma elevado. A pessoa às vezes é uma pessoa calma e quando ela escuta alguém falar alto, ela também ali reage de maneira impulsiva, sem pensar, imprudente, por causa daquele trauma.
Esses traumas, eles podem também ser físicos. Quando crianças são espancadas pelo pai ou pela mãe. Hoje eu estava fazendo os exames, vou contar rapidinho esse testemunho aqui. Hoje eu estava fazendo os exames, sentou uma pessoa do meu lado, que eu vi que ela estava com necessidade de desabafar. E ela começou a me dizer que o pai dela era um homem tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele morreu de câncer no hospital e não deixava nem as pessoas medicar ele. Morreu gritando de dor de câncer. E não conversava com ela e mais 5 irmãs, só com uma filha que ele conversava. Ele quis matar um homem porque matou uma filha dele, chamou o marido dessa mulher para matar. E a mulher falou, meu marido não vai, eu sou evangélica e ele também. E quem vai cuidar dos meus filhos? Aí nunca mais ele conversou com ela. E a mãe dela morreu com 45 anos de tanta opressão do marido, depressão fortíssima. Quando ela levava a mãe dela na igreja, que às vezes o demônio se manifestava, que ela tinha também problemas espirituais, aí ela voltava mais calma. Mas o pai, quando estava em casa, não estava viajando, proibia a mãe de ir à igreja. E essa mulher, mãe dela, acabou morrendo de tristeza, de depressão. De tristeza, de depressão, tinha até que dar banho nela, ela não comia, jogava o prato de comida no chão, era aquela coisa horrível. E ela contou que uma vez ele fez um assado e uma das filhas dele tirou uma lasquinha do assado, que ele pegou aquele ferro da espingarda, que fica dessas espingardas antigas que ficava na roça, que eles moravam na roça, e pegou aquele ferro e bateu nessa irmã dela, que ficou todo ensanguentado. Por vezes ela não podia vestir roupa. Essa menina de 13 anos foi espancada, violentada fisicamente, de maneira que ela não podia vestir roupa, porque ia grudar, e eles estavam na roça, não tinha curativo, elas iam grudar, a roupa ia grudar nela, ia ferir muito mais. Quando essa filha cresceu um pouco, ela saiu de casa. E o pai perseguia essa filha, que ela não podia nem ver a mãe dela. Quando a mãe dela ficou muito ruim, ela foi visitar essa que ficou toda marcada de ferro nas costas. O pai pegou a espingarda para matar ela. E essa filha que estava me contando pulou na frente e ele não matou. Pensa bem, que trauma traz um pai desse para as filhas. Pessoas que querem resolver tudo com ódio, com raiva, lixos emocionais. Esse homem era um narcisista, um psicopata, sabe? Um louco da vida, um tolo, sabe? Um homem que fazia maldade para seus filhos e chegou a cortar a filha porque ela pegou uma lasquinha de carne de um assado. Vocês conseguem entender o nível do abuso físico aqui? Pessoas que receberam abusos físicos, às vezes só da pessoa e abraçar ele, já tá com trauma grave, já tem medo. É um exemplo. Às vezes só da pessoa fazer um carinho, uma amiga vir fazer carinho, ou o cônjuge, a pessoa já treme. O trauma sexual, crianças que foram abusadas. Eu conheço várias mulheres que já me contaram de abusos. É triste, mas é verdade. De abusos sexual. Hoje eu fiquei horrorizada com o testemunho que essa menina me deu, né? De abuso físico lá na clínica. Mas graças a Deus ela perdoou. Ela é evangélica, família. Mas tem casos de abusos sexuais em que, se a adolescente for contar para a mãe, porque criança geralmente não conta. E acontece da mãe às vezes não acreditar, do pai não acreditar. E essa criança, essa adolescente vai crescer com mágoa dos pais, com ressentimento dos pais, com ressentimento do pai e da mãe porque não protegeram ela. Além dela ter sido abusada sexualmente por um parente ou por um vizinho, ela depois resolve contar para o pai ou para a mãe e eles não acreditam nela. Que isso, menina? Você tá doida? Isso é mentira. Aí o que acontece? Carrega traumas, lixos emocionais de dores, de mágoas, de rejeição, de abandono. Uma das coisas que trazem traumas severos é a dor do abandono. Quando a mãe ou o pai não ouve a criança que vem falar que foi abusada, está abandonando a criança naquela dor emocional e deixando aquela adolescente sozinha naquela situação. Olha quanta dor e lixo essa criança, adolescente, não vai carregar até a juventude ou por toda a vida adulta,
poucas são as pessoas que querem se abrir sobre suas dores, falar sobre suas dores, sobre suas feridas e se curar. E muitas vezes os pais não dão apoio para essa criança. E o acúmulo de lixos emocionais pode acarretar problemas de saúde mental. Muitas pessoas se tornam narcisistas porque não tiveram apoio do pai e da mãe na infância. Deixaram ela para lá, teve que se virar sozinha, sozinha. Deram tarefas para ela além da idade dela. Sobrecarregou, sobrecarga emocional. Sobrecarregou aquela criança emocionalmente com uma tarefa que ela não tinha mentalidade, idade para ainda lidar e se organizar. Aí houve aquela sobrecarga emocional e pode ter crescido uma criança em depressão, um adolescente em depressão. Olha aqui, prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nem sempre a depressão vai te jogar na cama. Tem pessoas, quando estão sozinhas, elas estão infelizes por dentro, arrasadas. Vai lá no trabalho, conversa com um, conversa com o outro. Vai na igreja, cumprimenta, conversa. Vai com a família, conversa, mas por dentro ela tem raiva dela mesma. Ela não se aceita a si mesma, ela tem raiva da sua vida. Ela está triste com a sua vida e está vivendo anos e anos em depressão, angustiada. Anos e anos revoltada com aquela situação. E não se abre com um conselheiro espiritual ou um especialista na área, que seria a melhor indicação para se libertar dos traumas, se libertar dos lixos emocionais, gente. Qual é o seu lixo emocional? Que dor você carrega? Será que você está carregando esse lixo emocional há muitos anos? Da rejeição? Você se sente rejeitado? Uma das coisas que trazem traumas é o sentimento da rejeição. Às vezes, a pessoa namorou com alguém e houve um término no namoro e guardou aquele trauma. E se ela começar a namorar com alguém, ela quer terminar primeiro com medo dele terminar com ela e ela ser rejeitada novamente. Você precisa deixar o lixo emocional do namoro, do casamento, de ofensas que houve no casamento. Você não pode carregar isso o resto da vida. Uma das maiores dores é a traição, que essa traição traz a dor da rejeição, traz a dor da humilhação. Por exemplo, se você abre um segredo seu com uma pessoa que você confia e ela depois expõe aquilo, você conta ali as suas vulnerabilidades, você fala sobre suas vulnerabilidades com alguém que você confia, mas essa pessoa que você confiou começa a contar isso para outras pessoas. Como você vai ficar? Você vai se sentir traída, você vai se sentir injustiçada. E isso são lixos emocionais, dores emocionais. Não tem como não passar por dores, mas carregá-las por toda a vida é uma escolha nossa. Qual é a nossa escolha hoje, gente? Lixos emocionais traz problemas na saúde mental. Como por exemplo, a depressão. Por exemplo, a ansiedade. Por exemplo, síndrome do pânico. Exatamente. Por quê? Você está acarretando sentimentos negativos, pensamentos negativos, que ao longo do tempo vai ser muito prejudicial para a sua saúde mental. Por exemplo, as coisas que você ouviu no passado. Por causa daquelas coisas que você ouviu no passado, você tem então uma autocrítica excessiva. E por que você se critica tanto? Por que você se cobra tanto nesse caso? Por que você se culpa tanto? Porque você, desde a infância, ouvia esse tipo de coisa. Ou o pai, ou a mãe, ou o professor, ou alguém que tomava conta de você te acusando, te criticando, te culpando. Ô menina feia! Ô menina mole! Ai, você fala demais! Ô menina irritante! Cala a boca, menina! Então são lixos emocionais que você está carregando na sua vida. O sentimento de culpa, o sentimento de crítica, de autocrítica excessiva, o sentimento de cobrança excessiva de você. Você sempre se acha insuficiente, mas você é suficiente em Cristo, só que você ainda não percebeu
Nós precisamos perceber que através de Cristo nós somos suficientes, podemos dar conta da nossa vida. Exatamente, é o que eu falei no início aqui, o lixo emocional vai interferir no externo e vice-versa. Quando a pessoa está em depressão, ele não quer arrumar a casa dele, ele quer deixar tudo uma bagunça e ele também não quer cuidar de si mesmo, ele é desanimado, ele não tem motivação, não tem esperança de futuro. Aí junta aqueles lixos emocionais. E como eu disse, os lixos físicos precisam ser identificados para ser tratados. Assim como também os lixos emocionais têm que ser identificados para ser tratados. O físico eu limpo. Eu tiro do caminho o lixo, eu lavo a louça, eu dobro a roupa e guardo, eu mantenho meu guarda-roupa em ordem. Você pode vir qualquer dia na minha casa que o meu guarda-roupa está tudo dobradinho, bem organizado, minha cama arrumadinha. Você tem que se esforçar para ter uma limpeza exterior e interior. Como fazer então para lidar com lixos emocionais? Como fazer? A autorreflexão sobre esses sentimentos, sobre esses pensamentos pode te ajudar muito. Para você que detectou que você tem lixo emocional e não consegue resolver sozinho, é a terapia. É um profissional especialista na área para te ajudar. Para te ajudar. Se você precisar, pode me chamar no direct ou pode me indicar para alguém, porque eu estou pronta aqui para te ajudar a curar e se libertar dos lixos emocionais da vida, dos lixos emocionais. Uma coisa que ajuda muito também é o apoio social. Às vezes, na igreja, você pode contar com alguém, bater papo, não se isolar, se abrir com uma pessoa de confiança, com um conselheiro espiritual, para te ajudar, orar por você, para superar esses sentimentos e você viver uma vida saudável e equilibrada em nome de Jesus. Um exemplo muito comum de lixo emocional é a raiva. E a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas o que acontece? Às vezes, no casamento, homens e mulheres estão vivendo anos e anos e anos e anos com raiva um do outro. Tudo que vai resolver, como eu já contei para vocês, eu já passei por isso na fase, era na briga. Na briga, se transformava numa briga. Por quê? Tem ressentimento aí. Tem dor aí guardada, mágoa guardada aí de alguma situação do passado. Aí resolvem tudo na briga. Quantas pessoas estão em depressão porque estão guardando lixos emocionais dentro delas? Guardaram lixo emocional do namoro, lixo emocional da infância, lixo emocional da adolescência, das amizades que não deram certo, se sentiu rejeitado naquelas amizades na adolescência, lixo emocional no dia a dia. E essas pessoas então estão em depressão hoje porque vieram guardando lixos emocionais. Então elas estão desmotivadas, sem esperança, acorrentadas, achando que não tem saída, não tem esperança, que não tem mais jeito para ela. Ela já passou no terapeuta, ela já foi no psiquiatra, tomou remédio, mas agora ela acha que não tem mais jeito. E tem jeito. Tem jeito sim. Uma das coisas que você deve fazer é a autorreflexão. Você ora a Deus, fala com o Senhor daquela situação e faz uma autorreflexão daquela situação. O medo impede. O medo é um lixo emocional terrível. O medo de tentar algo novo, o medo de sair da mesmice, o medo de quebrar a rotina, o medo de enfrentar uma nova vida. Não, eu prefiro ficar aqui ganhando essa quantidade do que tentar algo novo e eu não conseguir. O medo impede. Muitas crianças têm traumas porque os pais se divorciam. Então elas se sentem rejeitadas pelos pais. Fica com o pai e inconscientemente ela sente rejeição daquele pai ou daquela mãe com o qual ela não conviveu muito. Quando essa pessoa casa, se for uma menina, ela vai transferir a paternidade dela para o marido. E isso é um problema, porque o marido, apesar de ser um protetor, um provedor, ele não é o pai da mulher, ele tem outros papéis. Ele não é o pai. Porque ela tem uma carência paterna, ela vai transferir, vai fazer a transferência das qualidades que ela gostava no pai dela para o marido. Que ela vai identificar essas qualidades do marido e vai fazer essa transferência para o marido. E o marido também, ele pode acontecer isso com ele também. Dele fazer alguma transferência para aquela mulher.
porque ele teve certa carência. Então, os lixos emocionais podem atrapalhar um casamento, podem atrapalhar uma amizade, podem atrapalhar o seu relacionamento no seu trabalho, com os seus filhos. As pessoas, hoje em dia, estão se descobrindo e pensam, meu pai e minha mãe agiram assim porque não tinham conhecimento, eu não quero fazer isso. E é exatamente isso, não deve fazer o mesmo. Mas, infelizmente, muitos, ao invés de fazer diferente, repete aquele ciclo vicioso com a família. Aquela dor que você passou com a sua mãe ou com o seu pai, no caso que eu contei, o pai que espancava as filhas, hoje, em vez delas fazerem diferente, ter se libertado, no caso das dores emocionais, do lixo emocional, elas reproduzem o pai violento nos filhos, reproduzem a mãe violenta nos filhos. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí, para a gente não reproduzir o erro e não reproduzir a forma com a qual nós fomos feridos e não transferir essas feridas para os nossos entes queridos e com as pessoas com as quais convivemos. Por exemplo, um pai ou uma mãe, quando está cuidando mais do irmãozinho, às vezes ele dá o mesmo carinho para o mais velho. Eu sou a filha mais velha. O filho mais velho, ele tem a tendência de se sentir rejeitado, porque é uma situação que não tem como o pai não ter que dar mais atenção para o menor. E não é a intenção do pai e da mãe, mas a criança não tem esse entendimento. Ela pensa, o fulano está tomando meu lugar, agora veio o outro, vai tomar o meu lugar, agora veio o outro também. E aí, o que acontece? Traz um sentimento de rejeição, de abandono. Mas é a forma como a criança interpretou. Às vezes não era a realidade do pai e da mãe que rejeitava e abandonava aquele filho mais velho, a filha mais velha. Então tem que ver esse lado aí, como que os pais fazem para fazer com que a criança não se sinta rejeitada e abandonada quando for dar carinho para a criança menor, incluir ele também ali, junto com o menorzinho, para ele se sentir acolhido e acolhido. E muitas vezes, por mais que o pai e a mãe façam, não consegue passar totalmente essa segurança para o filho mais velho ou do meio. O filho do meio também tem tendência a se sentir rejeitado e abandonado, porque está dando responsabilidade para o mais velho e muito carinho para o mais novo, e o do meio fica abandonado. E ainda tem mães que dizem, você agora vai ficar no canto, agora a atenção é para o mais novo. Ai, meu Deus, falar isso aí é terrível mesmo para a criança. Muita falta de sabedoria, gente, por isso que eu falo, compartilha a live. Gente, eu vou deixar a live salva, passa o conhecimento para as pessoas que precisam, porque tem jeito de você lidar com esse lixo emocional e com esses traumas. Primeira coisa que você deve fazer, se você é uma dessas crianças que ficou se sentindo rejeitada, se você é uma das crianças que ficou excluída, teve muita exposição com o seu nome. Minha mãe, por exemplo, chegava na porta da rua e gritava meu nome quando eu estava na casa da minha mãe. Mas vem Márcia! Então eu ficava super constrangida, desde criança, dela gritar o meu nome naquela altura na porta da rua. E não era a intenção dela, mas eu sentia aquilo ali. Eu sentia aquela vergonha, eu sentia aquela situação constrangedora. Quando você se sente ou rejeitado, vai desenvolver complexo de inferioridade. Mas quais as formas de se livrar? Finalizo aqui. Do lixo emocional e dos traumas, porque o lixo emocional produz traumas. Tem traumas que é desde a infância, mas tem traumas que é gerado ali na adolescência, na juventude, por uma situação constrangedora, como eu falei, de um líder gritar, falar alto com você, te expor publicamente. Primeiro, reconhecimento e aceitação. Se você não reconhecer que você tem um problema, tem um lixo emocional, você nunca vai se libertar dele. O orgulho nos impede de ver quem realmente somos. Como eu falei no começo da live, às vezes você pensa que você é uma coisa e não é. Você projeta que você é, mas não é. Tem que olhar no espelho, que quer dizer também olhar para dentro de você mesmo e ver quem é você, qual a dor, qual o lixo emocional que você carrega. Reconhecer, eu tenho ira. Eu sinto-me rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto injustiçada, eu tenho muito medo, eu tenho ansiedade, eu estou em depressão. Primeiro é o reconhecimento e aceitar.
identifico o lixo emocional e aceito que eu tenho ele para então eu poder tratar da melhor forma. Porque a pessoa que tem complexo de inferioridade, rejeição, ela passa a não confiar em mais ninguém. Desenvolve nela um sentimento de insegurança, de desconfiança de todos. Pessoas que ficam desconfiando de um aqui, de outro ali, não confia em mais ninguém. Se sentiu muito rejeitada e desenvolveu complexo de inferioridade. Aí ela carrega esse lixo emocional. Então é preciso tratar, buscar ajuda de um profissional. É o ponto 2. E dependendo do nível que você estiver com esse trauma, se é o trauma leve, o mediano, né, o moderado, ou o trauma grave ou elevado, você precisa de uma ajuda profissional porque você não sabe lidar sozinho. Passa anos e anos, quando acontece uma situação relacionada àquele trauma, é acionado o gatilho e você sente as mesmas coisas que você sentia, por exemplo, um acidente de carro, como eu contei. Aí você está dentro de um carro, você está só ao lado de alguém que está dirigindo, você fica com medo o tempo todo de ter um acidente, porque enquanto você está em movimento com o carro ali, ao lado de alguém, é acionado o gatilho daquele acidente. Como você não solucionou, não identificou o trauma, o lixo emocional do medo, de estar fugindo daquela situação, você não está preparado. Aquele gatilho é acionado e você tem a mesma reação de antes. E todas as suas emoções ficam em turbilhão, que pode produzir uma grande ansiedade em você, à medida que você estiver no trânsito, com medo, ao lado de alguém que está dirigindo, ou com medo de estar dirigindo, vai ter uma descarga emocional e ao mesmo tempo a sobrecarga vai pesar emocionalmente sobre você. E você vai estar sempre carregando o jugo do lixo emocional. Você não vai estar carregando o fardo de Jesus que é leve, nem o jugo de Jesus que é leve e suave, mas você está carregando o seu jugo, os lixos emocionais da vida que você, não consigo abrir mão disso, não consigo lidar, não consigo conversar com ninguém, eu sou muito tímido, eu tenho vergonha, não consigo falar. E aí você vai passar a vida cheia de dores e infelicidade, sem ser feliz, sem ter gratidão pela vida, incompleta, vazia. Por que o sentimento de vazio? Porque você é incompleto. Você não se conhece, você não se valoriza o suficiente. Você não sabe quem é realmente. Terceiro ponto é que você desenvolve um autoconhecimento e aí você vai se identificar e se libertar. Não vai acabar, gente, para sempre. Vai se libertar. Libertar, entendeu? A ponto de quando acontecer de novo, for acionado um gatilho, eu terminei um namoro, o fulano terminou comigo, agora eu vou namorar de novo. Aí quando for acionar o gatilho, que ele vai terminar com você de novo, você vai falar, fica tranquila. Isso aconteceu quando você tinha tantos anos na adolescência, ou tantos anos na juventude. Hoje você está preparada para enfrentar um relacionamento e ver o que vai dar até o fim. Estão entendendo? O autoconhecimento te prepara para isso. E às vezes, dependendo do nível do trauma e do lixo emocional que você carrega, você não vai conseguir lidar sozinha, precisa da ajuda de um profissional. Então, queridos, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de relacionar, que tudo elas arrumam problema, coloca defeito nas pessoas, desconfia de todos, ou arruma climão. Pessoas que elas são sempre explosivas. Qualquer problema que acontece, elas explodem. Então, são pessoas que têm também lixo emocional, pessoas que têm dificuldade de avançar na vida, que esse ciclo vicioso de começar e se prejudicar sempre se repete. Ela começa e depois se prejudica, ela começa e se prejudica, começa e se prejudica. É trauma emocional que a pessoa carrega. Quando ela tem dificuldade de relacionar, provavelmente ela foi decepcionada em relacionamentos. Aí você se prejudica porque você carrega traumas. Aquele vício de começar e se prejudicar. Começa num trabalho, depois se prejudica e para. Começa num relacionamento de namoro, depois você mesmo se prejudica porque você para. Sabe? Começa num ministério, fazer algo na casa de Deus, mas você por causa do medo se prejudica e para. Ou por causa da ansiedade, da preocupação, da desconfiança com os outros. Tá ali o ciclo vicioso. Começa e se prejudica. Começa e se prejudica. Você é assim? Você não vai ser daquela que vai começar e se prejudicar. Eu profetizo que você é daquela que começa e termina.
mas compartilha, que você possa ajudar uma pessoa que está precisando de detectar o lixo emocional na vida dela, de identificar e de aceitar que ela tem esse problema e então começar a tratar. Porque só ouvir, se não colocar em prática, não adianta. Você tem que ouvir e colocar em prática, ouvir e tratar, ouvir e sarar. Curta e comenta, pelo menos com emoji. Visita meus vídeos no YouTube também, que é tudo sobre área emocional. E eu estou sempre relacionando ciência com a fé e vai ser forte. E eu profetizo isso, que você não é daquela que começa e se prejudica no relacionamento, no namoro, no casamento, no trabalho, na igreja. Você começa e termina bem. Você começa e vai até o fim. Você trata com você enfrenta suas emoções, você luta para jogar os lixos emocionais fora, porque os lixos emocionais te acorrentam. E você nasceu para ser livre, porque Cristo te libertou. A própria palavra de Deus diz que Ele veio para isso, para que você fosse livre. Eu amo vocês.